Meu nome é Dânia e hoje eu trago a 14ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse totalmente canalizado, trazido pelo irmão Joseph da 7ª Dimensão de Luz. Para quem está acessando pela primeira vez, eu sugiro que assista as demais aulas para que tenha a sequência desse conteúdo. Então, hoje vamos dar continuidade aos graus de elevação. Então, conforme o sistema de crença, os irmãos vivenciarão novas experiências, uma frequência mais alta. Percebam num ponto de vista de exemplo. Aquele irmão que vive uma rotina entre trabalho e casa, casa e trabalho, e nos fins de semana vai a alguma igreja, templo, sinagoga ou qualquer que seja local que segundo ele é espiritualizado ou religioso, essa rotina é sentida sem sentir e passam-se dias, meses, anos sem alternância sequer na vibração. Porém, há o auxílio dos irmãos de luz, de seus mentores, que estão constantemente trabalhando para auxiliar na elevação vibracional desses irmãos. Então, quando há a oportunidade mais clara desses irmãos vivenciarem uma chance de elevar sua vibração, os mesmos que não compreendem que naquele momento precisam ir além de suas escolhas. Porque quando se incompreende a passagem de outro irmão para outro plano, quando se incompreende que ajudando uns aos outros é elevar-se, quando se compreende que no coletivo precisa prevalecer a individualidade, quando se compreende que o egoísmo dilacera a sua elevação, quando se compreende que a sua própria vaidade mascara sentimentos de inferioridade, não há elevação. Quando a razão superior universal chega a você, lhe dando a oportunidade de escolher por compreender um passo a mais de tudo o que acontece, geralmente o irmão continua escolhendo viver a dor. Escolher a dor e simplesmente não aproveita a oportunidade para minimamente se perguntar o porquê do porquê dessa dor. Deveria ir além do seu próprio conhecimento, ir além do que foi falado, ir além de um sentimento coletivo e buscar um sentimento individual para compreender o que se passa dentro dele próprio. Um movimento involuntário, quando começa a se tornar voluntário, altera o seu estado de consciência, trazendo cada vez mais a compreensão da sua existência neste plano. O movimento involuntário busca trazer a igualdade da compreensão, as mesmas oportunidades, e escolha a todos os irmãos, para que cada irmão neste plano as tenha, embora seja um ponto de vista prático. No caso, pode apenas escolher entre um movimento voluntário, rotineiro ou involuntário, mas que precisa renunciar ao que você compreende por comodidade e facilidade.
é necessário pular do círculo vicioso e construir uma nova forma de observar, e nessa forma, esta sutil relevância do processo de sentir, e nessa relevância há algo habitual que se torna uma repetição. Não de um processo de círculo vicioso, mas sim de um processo de viver dentro de cada consciência, se manifestando de forma cada vez mais intensa. Essa rotina deixa de ser rotina e agora passamos a compreender uma nova expressão para o movimento involuntário. Quando se torna voluntário, que é a consciência retroalimentada pelo amor. Não é a repetição, é o amor genuíno, retroalimentado, a sua consciência constantemente. O movimento que faz com que você busque mais e mais a sua própria elevação é o amor. E quando ele é sentido, quando ele é conduzido ao seu ser, ao invés de você viver um movimento voluntário e repetitivo de sentimentos iguais, movimentos iguais, rotinas iguais, você passa a compreender o amor de um ponto de vista diferente, onde primeiro você sente, para depois você observar. E quando você observar, será apenas um movimento de confirmação do que você já sentiu. Então, você compreenderá que esse movimento de sentir que brota do involuntário e voluntário se torna um mecanismo real de você evoluir nesse plano, e que o ver será apenas uma confirmação do que você já sentiu. A rotina do movimento voluntário rotineiro compreende inúmeras passagens, reencarnações, vivências, e ela está em toda a sociedade, todos ricos e pobres, em todas as classes sociais, em todas as idades. E no movimento involuntário você consegue distinguir quais irmãos cada vez mais se aproximam da elevação, cada vez mais permite se aprofundar nela. O grande objetivo que o amor traz é que o humano compreenda e escolha cada vez mais os movimentos involuntários, para que sua consciência se torne movimentos voluntários e o amor represente todo esse novo voluntariado que brota cada vez mais intensamente em suas ações, vibrações, frequências e energias. Os movimentos voluntários e involuntários estão diretamente associados ao grau de elevação. Mesmo em criança, jovem, adultos, idosos, você consegue perceber onde, como e quais são os caminhos de cada irmão quando você já se permitiu vivenciar, escolher elevar-se pelos movimentos involuntários. Então, quando se tornam voluntários, você mesmo sente e observa cada irmão e compreende a sua elevação. Você consegue qualificá-los sem julgá-los e determinar em qual grau de elevação está cada irmão, e assim contribuir mais efetivamente
para auxiliar aquele irmão que se mostra em um círculo vicioso que se repete sempre, sem elevação em sua consciência. Para aqueles que já sentem a sua elevação, é necessário então continuar a multiplicar o movimento da sua consciência e automaticamente buscar ajudar os irmãos que se encontram em movimentos repetitivos e voluntários. Muitos deles incompreendendo quase por completa sua existência nesse plano. Então cabe a nós que já despertamos a nossa consciência, ajudar os nossos irmãos a despertarem as suas consciências. Movimento transformador unilateral. O movimento transformador unilateral representa o movimento no qual a vontade representa a superficialidade. Nesse momento unilateral, o indivíduo apresenta apenas o conceito da materialidade, onde a vontade está ancorada no primeiro estágio do seu consciente. E quando os irmãos ainda estão viciados nas mídias, nas redes sociais, e dão preferência a esses movimentos do que se buscar o seu interior. Onde a repetibilidade está associada diretamente à vontade acerbada, ou seja, o indivíduo não necessita construir um pensamento para ver um movimento. Então, o movimento é simples, através de uma vontade voluntária do irmão. Isso está associado a qualquer movimento que não requer esforço. Podemos atribuir como movimentos rotineiros: ir ao banheiro, ligar a televisão, o rádio, olhar a internet, trabalhar, ir à escola, academia, ir a uma festa e tantos outros movimentos unilaterais que são necessários para a humanidade ainda da terceira dimensão, mas que não nos ajudam a nos elevar numa frequência mais elevada. Movimento compostos multilateral corresponde ao movimento onde há o conceito de construção através do pensamento associado à vontade, associado à consciência, quando já temos a vontade de nos elevar, de nos espiritualizar. Na tríade desse movimento, o pensamento recria uma associação onde a consciência estabelece a benfeitoria que é atribuída ao conceito da retribuição, no qual aquele movimento irá construir sentimentos e sensações dentro do indivíduo. Ou seja, esse movimento transcreve a essência da elevação e manifesta o desejo da consciência voluntária em progredir a manifestações rotineiras, das quais movimentos involuntários se tornam voluntários. Podemos atribuir determinados movimentos à conscientização de uma continuidade infinita, ou seja, a transcendentalidade está em você e através do seu pensamento da conscientização desse movimento, percebe-se dentro da essência do indivíduo que é a continuidade infinita da vida. Portanto, mesmo que o movimento não seja especial,
Nesse caso, trata-se de um movimento rotineiro, contudo involuntário, e recorre-se para o conceito de sentir a continuidade evolutiva do seu próprio ser. Compreenda que dar vazão a determinados sentimentos lhe proporciona elevação da consciência, onde a cada novo movimento você sente-se mais próximo da transcendentalidade, mesmo ela ainda estando distante em profundo conhecimento de você. E não se permitiu compreender que a transcendentalidade, onde o movimento involuntário se torna mais voluntário, porque compreende a continuidade universal. Por isso, muitos irmãos, na hora da passagem, percebem que passaram vidas em sofrimentos e escolheram sofrer em físico, em consciência material, mesmo tendo tido novas oportunidades de sentir a verdadeira transcendentalidade da continuidade universal. A recorrência aos desejos materiais se torna muito real em uma nova passagem. E as oportunidades que acontecem sempre em cada passagem são mal interpretadas e não seguidas. Então, os movimentos voluntários materiais determinam uma nova caminhada do irmão, onde o involuntário quase não acontece, porque não há espaço na vida do irmão para que haja continuidade universal. Este é o conceito um tanto complexo de compreender, mas quando colocado em exemplos práticos, olha-se uma vida de um irmão, desde o nascimento à sua morte, neste plano, o quanto ele evoluiu nos seus movimentos involuntários, o quanto ele se tornou voluntário, e o quanto houve verdadeiramente a continuidade da verdade universal. Faça um paralelo, onde é notório trazer o exemplo nas quais crenças e dogmas, religiões e conceitos determinam seus próprios movimentos voluntários, que não se tornam involuntários, porque o medo não permite ver além de suas próprias crenças. Então, dogmas e religiões permeiam um campo de visão completamente limitado, e o mundo então se torna um mundo pequeno, onde seus limites estão no seu campo tão estreito de visão, onde há abertura apenas para sentimento de salvação. E nesses sentimentos de salvação, o irmão acredita que determinadas sensações e escolhas irão fazer com que ele seja o escolhido para a continuidade universal, mesmo ele não sentindo que haja este conceito. Nesse caso, o irmão apenas movimenta-se rotineiramente, voluntariamente, e acredita que ali estão escolhas de salvação. E o que ele não compreende é que, para ver a continuidade, é preciso abrir as portas do seu coração e derrubar todas as barreiras, todos os muros ao seu redor, e permitir-se sentir, e nesse sentimento deve brotar a visão, o conceito que só há continuidade quando há visão de 360 graus e não observa nenhum muro.
tudo se torna então um campo infinito. Nessa infinidade de visão, você se aproxima de cada irmão e compreende o que é verdadeiramente sentir a salvação perante a continuidade universal. Chegamos mais ao término de mais uma aula e eu agradeço a todos vocês que permaneceram comigo até aqui. Eu agradeço ao irmão Joseph que trouxe todo esse aprendizado para a humanidade. Gratidão, gratidão.